Amados, eles sabiam quem eles eram em Cristo Jesus, eles estavam na dependência de Deus. Amados, seja qual for a circunstância, nós devemos depender de Deus. Olha, pastor, um quadro caótico, uma situação difícil, nós vamos depender de Deus. Deus tem... Amém. Amados, quero deixar um pensamento aqui da palavra para a amada igreja. Quero Atos dos Apóstolos, texto bem conhecido da igreja. Vou pegar como base aqui esse texto. Atos dos Apóstolos 16, a partir do verso 25. É um texto que a igreja sabe de cor, né? Atos dos Apóstolos 16, 25 diz assim: E perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, pois todos estamos aqui. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração, amados? Pai, obrigado por esse texto. Obrigado, Pai, pela revelação desse texto sagrado no nosso espírito. Pai, fala conosco. Eu me coloco na dependência do Senhor. Pai, de mim mesmo eu não tenho nada, eu dependo do Senhor. Usa a minha vida, Pai, para acrescentar fé no coração dos irmãos através desse texto, porque a Tua palavra é que gera fé em nós, ó Pai. Fala conosco. Nós repreendemos agora toda a oposição, todo o levante, todo o cansaço físico, mental, preocupação, tudo aquilo que o inimigo poderia tirar o foco aqui, a atenção da Tua palavra. Nós damos uma ordem que bata em retirada e todo o mal seja lançado onde Cristo ordenar, e que nunca mais volte, em nome de Jesus. E somente a Tua presença aqui conosco, Pai, fala conosco, em nome de Jesus, Pai, amém. Amados, um texto bem conhecido, como eu disse, né? Quero colocar aqui com o tema: o poder da unidade, né? Diz aqui esse texto que Paulo e Silas, eles foram presos, né? Eles estavam ali pregando o evangelho, estavam ali, Deus usando a vida deles de uma forma poderosa. E eles foram presos, foram lançados ali no cárcere, né? E eles estavam ali presos, quem sabe acorrentados ali dentro daquela prisão também. Creio que uma prisão muito suja, muito, né? Aquelas prisões dos romanos ali era algo para torturar mesmo, né? Então eles estavam ali presos ali, e diz o texto que eles, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam, adoravam a Deus, né? E diz aqui o texto que os outros presos escutavam eles, né? Fica imaginando um ambiente daquele, uma prisão, um lugar terrível de opressão. De repente começa a ouvir ali um louvor, começa ali a ouvir uma adoração, né? E diz ali que sobreveio um terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e foram soltas a prisão de todos. Você conhece bem essa passagem, né? Então quero deixar aqui um pensamento para você sobre esse texto. Essa passagem aqui, Atos dos Apóstolos, esse livro pode se chamar também de Atos do Espírito Santo, né? É a igreja em ação, né? É um relato de uma experiência poderosa que os apóstolos tiveram, né? Uma manifestação de poder de Deus ali tão extraordinária, algo que foi notório a todos, uma intervenção divina, né? Aquilo impactou as pessoas, né? Quando Paulo e Silas foram livres da prisão de uma forma sobrenatural, né? Eles estavam ali cantando, adorando, glorificando a Deus. Eles estavam presos injustamente, né? Foram lançados no cárcere, mas eles não ficaram ali murmurando, não ficaram ali questionando, mas eles usaram a boca deles para adorar a Deus, né? E isso desencadeou a manifestação sobrenatural de Deus naquele lugar. Eu quero colocar aqui
o poder da unidade, né? Por que o poder da unidade, né? Eu creio aqui que Paulo e Silas, que eles se viram nessa situação, né? Mas eles estavam ali como reis e sacerdotes, né? Como filhos, herdeiros, co-herdeiros, né? com Cristo naquele lugar ali. Eles estavam ali representantes do reino de Deus, né? Então eles não estavam ali como presos qualquer, né? Pessoa lançada no cárcere. Ali os filhos de Deus estavam naquele lugar, e Deus permitiu essa situação ali. Eu creio que Paulo e Silas, quem sabe um olhou para o outro ali, uma situação como essa aí, caótica, né? Quem sabe um podia olhar para o outro e falar assim: puxa, olha a situação que nós estamos aí, né? Olha o que aconteceu, né? Fizemos por fazer a coisa certa, por fazer as coisas de Deus. Olha a situação que nós estamos aqui, né? O diabo podia lançar para eles murmurarem, mas eles em unidade, né? A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor, em nome do Senhor, ali Ele se faz presente, né? Se 2 concordarem a respeito de algo aqui na terra, será concordado no céu, será ligado no céu, né? E eles concordaram entre eles ali: olha, vamos adorar a Deus, né? Vamos glorificar a Deus, né? E eles entraram ali em concordância entre eles, né? Olha, não vamos murmurar, não vamos falar nada, né? Eles estavam tão cheios da presença de Deus, tão cheios da graça, tão cheios da virtude, da manifestação do Espírito Santo, né? Eu entendo assim, na minha imaginação santificada, que eles estavam ali em paz, né? Estavam ali, porque não é o ambiente, irmão, não é o ambiente que faz. O ambiente se transforma quando nós chegamos, né? Não, aquele ambiente é muito pesado, não posso chegar ali. Amados, onde você chega, a presença de Deus chega. Eu creio ali que esse lugar tão terrível, que era uma prisão ali romana, um lugar triste, ali se tornou naquela noite ali uma igreja, um lugar de adoração, né? Aí Paulo e Silas começaram a adorar a Deus, né? E diz o texto que desencadeou uma manifestação sobrenatural, e as cadeias foram quebradas, né? Houve um grande terremoto naquele lugar, sacudiu aquele lugar, né? E todos aquele cárcere, todas as cadeias foram quebradas ali daquela prisão, né? Eu entendo assim que através do louvor, através da adoração naquele lugar ali, veio uma presença de Deus, aí veio libertação ali, não só libertação física, mas espiritual, né? Creio que todos que estavam ali foi quebrada toda a maldição, foi quebrada todo, né? Todo o mal que estava contra a vida deles. E por que isso aconteceu? Porque houve unidade, né? Houve concordância entre eles. Olha, nós vamos concordar aqui que nós vamos adorar a Deus. Aí eles olham ali, cercado de exércitos, cercado ali de guardas cuidando deles, né? São várias, eu não lembro agora aqui, mas são várias equipes de soldados que ficavam ali, né? Até a saída da prisão do outro lado, ali tinha muitos guardas ali vigiando, né? Então ali, humanamente falando, né, o inimigo era a maioria, né? Mas ali 2 cristãos, homens cheios do Espírito Santo, filhos de Deus, né? Eles começaram a adorar a Deus ali, eles eram uma maioria, porque os anjos do Senhor se manifestaram naquele lugar, né? E diz ali que o texto então que perto da meia-noite eles cantavam hinos a Deus, né? E diz que houve um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e todas as portas foram abertas e foram soltas as prisões de todos. Amados, quando nós adoramos a Deus, né, Ele se manifesta de uma forma poderosa. Quando nós entramos aqui em adoração, na presença de Deus, oferecendo o nosso louvor, a nossa adoração, né, os céus se movem a nosso favor, né? Quando você adora a Deus, você levanta as tuas mãos para adorar, aquilo move, as cadeias são quebradas, as pessoas são libertas, né? Tanto que durante o louvor, né, as pessoas são curadas, as pessoas libertas, as pessoas são tocadas, né? Acontece algo sobrenatural. Sabe por quê? Porque ativa o sobrenatural de Deus aqui na terra. O que ativa o sobrenatural de Deus aqui na terra? O louvor, a adoração, a nossa oração, né?
E como que isso ocorre? Na concordância, na unidade. Nós estamos aqui concordando em unidade, né? Estamos cantando aqui Poderoso Deus, levantando as nossas mãos, estamos declarando isso em concordância, né? Aqui a equipe de louvor aqui adorando em concordância, e nós estamos adorando em concordância, né? E isso manifesta, esse louvor adentra diante de Deus, ele chega ao trono do Pai Celestial, né? Então quando nós estamos adorando a Deus aqui, o nosso louvor ele adentra na presença de Deus, né? Tem um texto que diz assim, que ele fala sobre a oração, mas eu posso colocar também assim como adoração também, né? E a nossa adoração chega ao nosso Pai Celestial e Ele responde com relâmpagos, com trovões, ou seja, manifesta o reino de Deus aqui nessa terra. Foi o que aconteceu ali naquela prisão, manifestou o reino de Deus ali na terra, sacudiu a terra, tremeu tudo, ninguém conseguiu se mover, né? Ninguém, eu creio que estava ali, estava o carcereiro cuidando, né? E ali, e ninguém se mexeu, todo mundo ficou no seu lugar, né? Mateus 18, 19 diz assim: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito pelo Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Por que houve uma manifestação tão sobrenatural ali? Por quê? 2 estavam ali reunidos no nome do Senhor, né? 2 ali, Paulo e Silas, eles eram maioria. Por quê? Porque o reino de Deus estava com eles ali. Ali o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar, né? Mas o inimigo, ele tenta pintar um quadro negro contra o cristão, né? Contra nós. Ele usa situações, ele usa pessoas, né? Para tentar nos atingir, para nos tentar fazer murmurar, desacreditar de Deus. Olha só essa situação, né? Tinha tudo para Paulo e Silas murmurar. Isso era tudo que o Satanás estava esperando, né? Eu creio que estava ali o inferno inteiro ali só esperando. Eles vão abrir a boca, eles vão murmurar. Aí foi o desespero das trevas a hora que eles começaram a cantar, né? Creio que o diabo ficou, né? O diabo colocou a mão na cabeça e pensou, agora, né? Eles começaram a adorar a Deus, começaram a glorificar a Deus, né? Aí o inimigo teve que bater em retirada, né? Eu creio ali que aquele lugar era, né, um lugar de morte, um lugar de destruição. Ali tinha muitos demônios, tinha muita manifestação maligna naquele lugar, com certeza, né? E quando aquela adoração adentrou naquele lugar, eu creio, né, eu imagino que os demônios saíram voando daquele lugar, né? Aí caiu por terra, abriu-se as cadeias. Amados, quem sabe quanta gente tinha morrido naquele lugar? Quanta gente ali, né? Amados, sabemos que nada pega a Deus de surpresa. Ele sempre tem uma solução para nós, né? Para tudo que nós precisamos. E tudo que nós precisamos é o quê? É dar ordem, né, diante das circunstâncias. Adorar Ele, confiar nele. Precisamos exercer a autoridade que Deus nos deu em nome de Jesus, né? Foi isso que Paulo e Silas fizeram. Mas aqui nessa passagem aqui, mas pastor, eles não falaram nada, né? Aqui nessa passagem, Paulo e Silas não falaram nada, só cantaram louvores, né? E adoraram a Deus, né? Porque eles sabiam quem eles eram em Cristo Jesus, né? E Deus nos deu a autoridade, querido, né? Eles podiam usar a estratégia de repreender. Olha, nós repreendemos esses demônios, quebramos essas cadeias, né? Mas eles usaram outra estratégia. Eles começaram a adorar, começaram a glorificar a Deus, né? Amados, eles sabiam quem eles eram em Cristo Jesus. Eles estavam na dependência de Deus. Amados, seja qual for a circunstância, nós devemos depender de Deus. Olha, pastor, um quadro caótico, uma situação difícil, nós vamos depender de Deus. Deus tem sempre uma saída. Deus tem sempre uma direção. Tem hora que eu vou olhar, eu vou orar a Deus e falar: Deus, o que eu posso fazer nessa situação, né? O que for possível fazer, Ele vai orientar você a fazer. E vai chegar um momento que você vai falar assim: agora eu vou ver o que Deus vai fazer, né? Foi isso que Paulo e Silas fizeram, né? O que nós fazemos, Silas? Paulo perguntou para Silas. Sei lá, puxa um cântico aí, né? Aí eles começaram a cantar ali, né? E foi isso a estratégia, né?
adoraram a Deus, buscaram a Deus, né? Num quadro caótico, presos, açoitados, injustiçados, né? Jogados numa prisão imunda, num lugar de tristeza, de desespero e solidão, né? E de repente aquele lugar ali se transforma em um ambiente de adoração, né? Aquelas trevas tiveram que sair voando dali, porque houve unidade, houve concordância. Paulo e Silas, eles eram irmãos de fato, né? Somos irmãozão, nós temos unidade, nós temos aliança entre nós, né? Nós temos Jesus como Salvador, somos irmãos em Cristo. Então o que nós vamos fazer? Vamos entrar em concordância aqui, né? Amados, Deus se fez presente naquele lugar de maneira notória, né? Foi uma manifestação de poder extraordinária. Por quê? Porque Jesus é extraordinário, né? Estamos vivendo um ano extraordinário de Deus, né? E por que nós estamos vivendo um ano extraordinário? Porque Jesus é extraordinário, né? E tal qual Jesus é nessa terra, nós somos. O Espírito Santo de Deus é extraordinário. O nosso Pai Celestial é extraordinário. O Espírito Santo habita em nós. Então nós, igrejas, somos extraordinários, né? Você não é uma pessoa comum, querido. Não é. Somos extraordinários, né? O que é extraordinário? Algo além do normal, né? Então, amados, não é o lugar. É a presença de Deus que está em nós que faz toda a diferença. Nós somos a luz do mundo, né? Porque a luz do Espírito Santo, ela desfaz as trevas, ela torna qualquer lugar triste num lugar maravilhoso, né? Quando você chega, querido, o lugar que você chega é um lugar onde as pessoas querem estar. As pessoas querem estar junto com você. Você tem ouvido isso aqui do pastor? Tem ouvido aqui a palavra, né? As pessoas vão vir até você, as pessoas vão querer estar perto de você. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, né? Amados, então ali, o texto, ele diz então assim, que Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam, eles estavam ouvindo, né? O interessante é que os presos escutavam, né? E quando houve aquela manifestação ali, o carcereiro já saiu correndo, pegar uma espada para se suicidar, porque exército romano, o cara tinha que dar conta dos presos. Fugiu um preso, o cara pagava com a vida, morria mesmo, né? Então ele foi ali para se suicidar, né? Aí Paulo e Silas falaram, não faça nada que nós estamos aqui, né? Ninguém, querido, ninguém saiu do lugar, né? Ninguém fugiu. As celas estavam abertas, cadeias quebradas. A presença de Deus foi tão grande, né? Mas por que os presos não fugiram? Sabe por que eles não fugiram? Estou tendo aqui uma revelação aqui, né, do Espírito Santo, né? Na imaginação santificada também, né? Sabe por quê? Porque eles não quiseram fugir. Porque a presença de Deus estava tão grande naquele lugar, eles vão ficar por aqui mesmo, né? Ficar por aqui mesmo. Puxaram ali a cela, vão ficar aqui mesmo. Essa presença tão grande, esse amor tão grande, essa graça que invadiu aquele lugar ali, eles não se moveram, querido, né? Foi tão grande que eles quiseram ficar ali. E todos ficaram tomados de um temor tão grande ali, né? Eu creio que houve uma conversão em massa. Eu entendo que aquele lugar ali nunca mais foi o mesmo. Eu creio que foi fechado aquilo ali, né? Foi lacrado aquele lugar, um lugar que sempre foi sofrimento, solidão, né? Amados, assim é conosco. Aonde nós entramos, ali está a manifestação de Deus. Então, um lugar, um quadro caótico, você chega, a luz do Espírito Santo chega com você, né? Foi pago um alto preço pelas nossas vidas, querido, para essa luz estar em nós, né? A luz do Espírito Santo está em nós, porque o Espírito Santo de Deus foi nos dado como presente, né? Essa luz que brilha sobre nós, houve um preço que foi pago por isso. Então não é justo que você sofra, que você ande triste, cabisbaixo, né? Por quê? Porque você é a pessoa, o Espírito Santo é a pessoa mais importante na face da terra, né? Temos aprendido isso. E onde que o Espírito Santo habita? Em nós, né? Então, querido, nós somos pessoas extraordinárias, querido, né?
Onde nós entramos ali, a manifestação de Deus alcança vidas, liberta as pessoas, muda o pranto em júbilo, né? E o inimigo, e tem alguém que sabe muito bem dessas coisas, né? Chama-se Satanás. E ele tenta nos aprisionar de alguma forma, mas a boa notícia é que as portas do inferno nunca prevalecerão contra nós. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus já venceu todas as coisas. Eu e você, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Então o inimigo, ele fica travado, né? O que ele queria fazer? Ele queria matar. O inimigo veio para matar, roubar, destruir. A intenção dele era matar Paulo e Silas, matar todo mundo que estava ali. O que aconteceu? Entrou a presença de Deus, travou, né? Aonde manifesta o poder de Deus, aonde está um crente, ali trava para o inimigo. Não tem como, né? Maior que está em nós do que está no mundo. Então, voltando um pouquinho ali, o carcereiro, ele acordou, ele viu aquela situação, as portas abertas, né? Quando ele viu que as celas estavam abertas, ele tentou se suicidar, né? Então ali eu vejo, querido, houve uma manifestação tão grande de Deus naquele lugar ali, mas o tal do inimigo, ele não desiste. Quando ele viu que ele perdeu, né, houve aquele terremoto, manifestou o poder de Deus, a presença de Deus invadiu aquele lugar. Por isso que eu digo para você, cuidado. A Bíblia diz, vigiai e orai. Eu preciso estar vigiando, estar vigilante. O crente tem que estar vigilante, nunca largar a espada, né? O pastor falou aqui, largar a chupeta e pegar a espada, né? Isso fala de maturidade espiritual, né? Maturidade espiritual. Aí o diabo viu que ele perdeu, sabe o que ele fez? Ele tentou derramar sangue, né? Porque o que dá poder para as trevas é derramamento de sangue. Então, quando houve essa manifestação de poder, esse milagre, ele tentou uma investida, tentando fazer o carcereiro se matar. O carcereiro pegou a espada, ele ia se jogar em cima da espada, né? Aí ele ia ter um derramamento de sangue, né? Mas ele não teve poder, ele ficou neutralizado. Sabe por quê? Só com uma palavra, né? Silas ou Paulo, não lembro agora, ele falou, você viu, não faça nada que nós estamos aqui. Na hora ele, opa, né? Ele podia ter falado, está amarrado, está repreendido, né? Não faça nada que todos nós estamos aqui. Aquela frase ali, né, livrou aquele homem da morte, né? Amados, então o inimigo não teve poder, ele ficou neutralizado pelo poder de Deus, né? Nós aprendemos que onde o amor de Deus exala, o diabo não toca, né? Ele não reina. O Senhor pregou isso esses dias, né? Ele não reina, ele não pode reinar. Aonde Deus reina, o inimigo não pode reinar. E como que Deus reina? Através de nós, a igreja, né? Deus reina aqui nessa cidade, através de quem? Através de nós, né? Deus reina aqui nesse mundo, através de quem? Através da igreja. Ele só não tomou conta ainda porque a igreja está aqui nessa terra, né? Nós somos a luz do mundo, somos a carta escrita por Deus, né? Somos também o sal da terra, a luz do mundo. Mateus 5,14 fala assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Amados, esse mundo anda em trevas, né? É tristeza, é coisa ruim acontecendo, pessoas suicidando, assalto, morte, né? Trevas agindo, né? Mas nós somos a luz do mundo. Aonde nós chegamos, as trevas têm que sair. O espírito de morte tem que sair. O espírito de destruição tem que bater em retirada. Mas Deus nos salvou em Cristo. Ele nos ungiu para destruir as obras do diabo, né? Tem um texto que diz isso, que Deus nos ungiu para destruir as obras do diabo, né? Deus nos deu autoridade em Jesus. Então eu e você, que precisamos exercer essa autoridade. Nós estamos nesse mundo como embaixadores de Cristo. Para quê? Para estabelecer o reino de Deus nesse mundo em caos. Embaixadores de Cristo.
Então, o que acontece nesse mundo não nos afeta, querido. Porque nós vivemos numa dimensão espiritual em Cristo Jesus, querido. 1 João 3,8, ali a parte B do versículo diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para isso os filhos de Deus, nós, fomos manifestados para desfazer as obras do diabo, tal como Jesus, né? Jesus passou aqui 3 anos e meio aqui nessa terra, aqui, desfazendo as obras do diabo, né? Repreendendo enfermidade, repreendendo morte, ressuscitando pessoas, né? Fazendo a obra de Deus, desfazendo tudo aquilo que o diabo fez, né? Agora ele continua fazendo através da igreja, através de nós, querido, né? Então o texto segue dizendo ali que, né, ali o carcereiro, quando ele viu aquela situação, ele pediu uma luz, ele pulou ali dentro, todo trêmulo pelo que aconteceu, e se prostrou diante de Paulo e Silas. Tirando Paulo e Silas para fora, ele disse: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor teu Deus, no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, tu e tua casa. Diz ali que eles pregavam a palavra do Senhor, todos que estavam em casa. Amados, houve salvação nesse lugar, nesse dia. Manifestou a presença, a manifestação, o poder de Deus foi tão grande, impactou aquelas vidas. Houve salvação naquele lugar, houve libertação espiritual. Todas as trevas daquele lugar foi destruído. Através do quê? Através do poder de Deus, através do amor de Deus, que manifestava através de Paulo e Silas. E isso continua acontecendo, né? Todo o poder das trevas tem sido dissipado, porque através da igreja, através de nós, que somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, né? Assim é conosco. O mesmo poder que sacudiu aqueles alicerces daquele lugar, abriu aquelas cadeias e trouxe libertação espiritual naquele lugar, esse mesmo poder, querido, está dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós temos autoridade em Cristo Jesus para mandar o mal embora, querido, né? A autoridade que está em nós através de Jesus para desfazer todo o intento das trevas. Imagine, amado, quanto intento das trevas, quantas coisas que o diabo armou cilada, né? Cilada foi desfeita através das orações aqui nesse lugar, né? Esse relógio de oração aqui, estamos orando ali, orando, colocando diante de Deus. Ali vai quebrando a ação do inimigo, vai quebrando a intenção das trevas, vai desfazendo, porque há poder na unidade, há poder na oração, né? E Deus manifesta o seu poder através das nossas vidas, né? Ali então, o carcereiro, ele diz o povo que foi batizado, toda a sua casa. Amados, nós, a igreja de Jesus, nós temos a chave, nós temos a resposta para a humanidade decadente e sem esperança, né? Nós vemos um grande sofrimento na face da terra, mas está prestes a vir um grande avivamento. Isso nós temos vivido aqui, nós temos ouvido sobre isso. Um grande avivamento na face da terra, querido, né? Onde tudo que está oculto vai vir à luz, e Deus trará a luz, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da igreja do Senhor. É isso que nós cremos, é isso que nós tomamos posse, né? Então Deus nos chamou para quê, querido? Para pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? Pregar as boas novas, né? Para mudar, transformar vidas, salvar vidas, né? Mas tem uma passagem aqui, né, que Paulo e Silas, eles foram levados perante o Sinédrio, né? Deus usou eles ali para Pedro e João. Isso aqui é outra passagem, só para nós finalizar aqui. Pedro e João, Deus usou eles de uma forma poderosa ali numa cura, né? E ali se levantaram aqueles homens ali,
pegaram eles e levaram eles perante o Sinédrio. O que é o tal do Sinédrio? O Sinédrio é a corte suprema dos judeus. É a corte suprema da lei judia, né? Que tinha a missão de administrar a justiça, interpretando, aplicando a Torá, né? O Pentateuco, a lei de Moisés, tanto oral como escrita. Esses eram os caras do Sinédrio. Então Pedro e João foram levados para ser apresentados perante esses caras, né? Para julgar eles pelo que eles fizeram, né? E o que aconteceu? Os irmãos começaram a orar por eles, né? Isso está em Atos dos Apóstolos 4:29. Olha o poder da oração, olha o poder da intercessão. A igreja orando, né? Quando a igreja ora dessa forma, algo acontece, algo move, né? Diz ali o texto: agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra, né? Eles se reuniram para orar, né? Num relógio de oração. Estavam ali orando, e eles começaram a orar: olha, Senhor, olha para a ameaça desses caras, olha para a ameaça desse Sinédrio, desses doutores da lei, olha o que eles estão fazendo, Senhor, e concede a nós, Senhor, os teus servos, que falem com toda ousadia a tua palavra. Olha o que eles declararam aqui, né? Concede a nós, nos dá ousadia, Deus, né? Amados, Deus não tem nos dado espírito de covardia, Ele tem nos dado espírito de ousadia. Você é ousado, querido, em Cristo Jesus, né? As pessoas das trevas têm uma ousadia, né? Você vê que os caras fazendo os troços no meio da rua, né? E você pensa: puxa, não vou orar para essa pessoa que vai escandalizar aqui no meio, né? Não, vou orar para as pessoas, onde as pessoas estiverem, colocar as mãos, curar os enfermos, né? E eles começaram a orar ali, e eles começaram a dizer: oh, enquanto o Senhor estende a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Olha que oração, querido. Olha que oração tremenda, né? Ó Deus, enquanto o Senhor estende a tua mão para curar, cura através de nós, Senhor. E para que aconteçam sinais e maravilhas, prodígios, pelo nome de Jesus que está em nós, querido. Essa é a nossa oração dessa noite, querido, né? E diz ali, sabe o que aconteceu, querido? O efeito que tem uma oração como essa, querido. A oração do crente é tremenda, querido. Oração de filho, oração de herdeiro. E tendo orado, moveu-se aquele lugar. Mesma coisa que aconteceu lá naquela prisão, né? Terremoto, chacoalhou tudo, né? Porque quando a presença de Deus vem, nem a terra, nem o planeta, né? A estrutura humana, a estrutura física do planeta, ela se manifesta, né? Foi lá naquele monte quando Moisés subia lá, manifestava aquele poder, tremia tudo, o povo lá embaixo ficava. Então moveu aquele lugar. Eles tendo orado dessa forma, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Está falando de nós, querido, né? Deus tem ouvido as orações que são feitas nesse lugar, querido, né? E eu declaro sobre as nossas vidas aqui, querido, nós já estamos cheios do Espírito Santo, né? E agora, quem está cheio do Espírito Santo, ele faz o quê? Ele anuncia com ousadia a palavra de Deus. Ah, vão rir da minha cara, não estou nem aí, né? Não me importa, né? Vão achar que eu estou ficando louco, não me interessa, né? Melhor agradar a Deus, né? Então, terminando aqui, ele diz que o carcereiro se alegrou por toda a sua casa ter crido em Deus. A vida dele nunca mais foi a mesma, né? Houve salvação naquele lugar, e ele ficou alegre por toda a família dele ter crido. Amados, tem um texto que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem sabe você está aqui na tua casa, aqui na igreja, tem pai, mãe que não está na igreja, tem irmão, né? E eu declaro sobre a tua vida que você vai se alegrar no Senhor, de ver toda a tua família na casa de Deus, né? Então as vidas serão abençoadas através de nós, querido, né? Nós vamos levar alegria onde só tem tristeza, salvação ao invés de condenação, saúde ao invés de doença, vida plena, alegria no Espírito, aleluia. Você crê nessa palavra, querido? Amém?
Glória a Deus, querido. Amém? Quero deixar essa palavra aqui para os irmãos, convidar os irmãos do louvor aqui, né? Não quero cansar vocês aqui, né? Vamos colocar de pé, por gentileza. Vamos adorar a Deus aqui com uma parte de um cântico, né? Só para finalizar aqui, Isaías 61:1 para você. Tome posse dessa palavra sobre a tua vida. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós, né? Porque Ele nos ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Ele nos enviou a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, todos que choram, quanta gente chorando, quanta angústia, quanta tristeza. E eu e você temos o poder de ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de se chamarem árvores de justiça. Outras versões falam carvalhos de justiça. É isso que nós somos, querido. Árvores de justiça, carvalhos de justiça, para o nome do Senhor ser glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Aleluia! Sim, Senhor! Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.